tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo com a Nath. E hoje, gente, eu vim falar um pouquinho sobre um termo chamado anacronismo. Pois é um termo muito caro assim à história e muitas vezes não é bem visto, né? Mas em muitos momentos da nossa vida a gente comete anacronismos. Na verdade, em quase todo dia a gente comete algum tipo de anacronismo. Principalmente quando a gente vai contar alguma história da nossa vida ou coisa do tipo, né? Por exemplo, é muito comum a gente transformar a nossa vida, né, as coisas que aconteceram com a gente, quando a gente vai contar numa história, em um romance. Como que é isso? A gente vem contando coisas que aconteceram lá quando a gente tinha 5, 6, 7, 8 anos e como se aquilo fizesse parte ou algum fato colaborasse para o que veio depois, para o nosso futuro. Quantas vezes a gente não escuta a nossa mãe contando alguma história? Eu percebi que fulano ia ser médico, porque quando ele era criança, ele vivia brincando, abrir os animais, ou seja, ser veterinário e tudo mais. Então, isso tudo, esses fatos, fez com que ele se tornasse um veterinário ou que ele se tornasse um médico. Lógico que nesse caso tem a ver com aptidões, né? Mas muitas coisas da nossa vida a gente vai contando como se uma coisa tivesse totalmente relacionada à outra, né? Quando a gente conta a nossa história, a gente está num momento privilegiado, né? A gente já está no futuro, a gente olha para o passado e já sabe tudo que aconteceu, a gente já sabe todas as consequências ou todos os resultados ou tudo que veio depois da nossa infância. Então a gente olha, a gente meio que constrói uma história, né? Porque a gente já sabe o futuro. Então isso pode ser visto como uma visão anacrônica. Você atribuir sentido ao seu passado, né? Sentimentos, aptidões que talvez nem existissem, porque você já está vendo de uma perspectiva do futuro, né? Você já tem um ponto de vista do futuro, então você olha para o passado meio que já sabendo o que aconteceu, e isso é chamado de anacronismo. Então, por que eu vou falar sobre isso hoje? Porque, gente, eu e meu marido, a gente começou a assistir Friends. A gente começou a assistir desde a primeira temporada. E eu sempre fico falando pra ele, quando aparece a Mônica e o Chandler, que eu fico falando coisas do tipo: olha, amor, viu? Tá vendo? Eles tinham que estar juntos, tá vendo? Já aí eu vi que eu sabia que eles iam ficar juntos. E então eu meio que tenho uma visão anacrônica em relação a Friends, em relação ao casal Mônica e Chandler, que na primeira temporada, inclusive, os produtores nem estavam pensando em juntar os dois, né? Tem um artigo no site popcidade.com.br que eu lembro que eu li ano passado. Esse artigo é do dia 27 de novembro de 2015. Esse artigo mesmo diz que os produtores de Friends não pensavam em juntar Mônica e Chandler, né? E que isso só aconteceu, depois eu fui pesquisar e tal, isso só aconteceu na 4ª temporada, né? Quando no casamento do Ross, que eles ficam juntos, mas que era para ser um caso passageiro, mas que os fãs, pelo apelo dos fãs terem gostado muito do casal, eles mantiveram esse casal, mas nunca que eles iriam imaginar que Mônica e Chandler iriam ficar juntos, né? Que iam chegar a se casar, ou que iam chegar a tudo isso que foi Friends. Então, é muito engraçado eu olhar pro Friends agora na primeira temporada, quando na época que estava sendo escrito o casal nem era muito pensado, e dizer que, olha, viu, eles estavam predestinados a ficar juntos, tá vendo como eles se dão bem? Então é uma visão anacrônica da minha parte, né? Apesar de amar Mônica e Chandler, achar que eles têm uma química incrível, eu não posso ver na primeira temporada algum indício de que eles iriam ficar juntos, porque nem os roteiristas sabiam.
Então, eu partindo da minha visão completamente privilegiada, que é do futuro, eu sei exatamente o que aconteceu com a série, eu sei que a série acabou, eu sei como ela acabou, eu assisti os episódios, eu não posso olhar pra Mônica e Chandler na primeira temporada e dizer que tudo isso já estava conspirando para eles ficarem juntos. Seria uma visão anacrônica, quando nem naquele momento eles estavam pensando sobre isso, né, os roteiristas. E outra coisa que é interessante também, pra gente pensar o anacronismo, muitas vezes quando a gente está estudando tipo a história da música e tal, a gente escuta que o blues, o jazz e tal, influenciou diretamente para o aparecimento do rock. Então muitas vezes a gente coloca o jazz, o blues, como se fosse precursor do rock, né? Foi, sim, realmente influenciou o que viria depois, mas a gente não pode ver o blues e o jazz, o R&B e tal, a gente não pode ver esses estilos musicais como algo totalmente relacionado ao rock, né, ao que veio depois. Eu não posso dizer que, tipo, o blues e tal, música negra, ela foi criada e somente para dar, sei lá, origem ao hip hop. Eu não posso falar isso, porque eu tô no futuro, né? Eu tô numa visão privilegiada. Eu não posso olhar para o passado e dizer e ficar apontando o que vai ser, né? O que aspecto. Eu não posso chegar dos meus sentimentos do presente com tudo que aconteceu e olhar para o blues simplesmente como um gênero musical que deu origem ao rock. O blues, ele tem uma história dele, ele tem as particularidades dele, ele foi criado num momento ali específico, propício de reivindicação, né, de luta pelos direitos, né, dos negros. A música negra nos Estados Unidos, ela foi muito perseguida, né? Ela sofreu muitos preconceitos. E o blues estava ali e tinha sentimentos dele, tinha sentimentos da época em relação ao blues, que propiciou seu nascimento também. Então, é isso que é anacronismo. A gente olhar para o passado com todas as informações que ele nos dá, com todos os seus resultados ou consequências, enfim. Até chamar de consequência é algo anacrônico, né? Mas a gente não pode olhar para o passado já tendo todos os fatos na nossa mão e criar uma história, né? Fazer um romance. Lógico que o romance, ele deixa a história mais fácil para se entender, mas alguns fatos simplesmente aconteceram e não tinha exatamente um porquê, não havia um sentido. A gente não pode chegar e sempre dar um sentido a algum fato. Às vezes o fato existiu, simplesmente não há como atribuir algum tipo de sentido em relação ao futuro, né? Muitas vezes nós, professores de história, somos muito anacrônicos, né? Às vezes o próprio livro didático é anacrônico, quer que a gente trabalhe com causas e consequências e como se tudo fizesse parte de uma história que está predestinada a acontecer, quando não é muito assim. Pra quem não sabe, eu sou muito fã do Queen, principalmente do Freddie Mercury. Eu acho que ele foi um artista super completo, um artista sensacional. E a história dele me toca muito. A maneira como o Queen fez sucesso, a maneira como ele morreu, como que foi esses últimos dias. Eu meio que gosto de ver os últimos shows dele, ou os últimos grandes shows nos grandes estádios. E eu fico me perguntando, bom, será que nessa época o Freddie Mercury já sabia que ele estava doente? E muitas vezes, na música Love of My Life, né, em várias versões, eu tento ver o que ele cantou diferente, de que maneira ele estava mais emocionado e tal. Não sei por que Love of My Life, não sei se porque no Brasil Love of My Life fez muito sucesso e tal,
E tem várias versões dela, né, cantada. Então eu tento ver em qual versão ele tá mais empolgado, em qual versão ele tá mais emotivo. Aí eu fico pensando naquele tá mais emotivo. Nossa, será que aí ele já sabia? Olha só, ele tá cantando como se fosse um choro. Com certeza ele já sabia. Ele provavelmente não sabia, né? Porque a doença acabou com ele muito rápido, né? Mas eu fico na minha cabeça, com todo esse privilégio que eu tenho em relação aos fatos, eu fico ali pensando, não, com certeza ele sabia, né? Isso a gente faz muito, né? É uma maneira que a gente tem de meio que tentar fazer com que o passado seja palpável, que a gente consiga entender. O romance não requer um esforço intelectual enorme para você tentar entender os fatos. Está tudo ali explicado, está tudo ali posto, tudo aconteceu por algum motivo e tudo mais. E eu não sou necessariamente contra esses romances, né? Eu acho que a pessoa tem que escolher de que maneira ela quer entender aquela história. O romance é uma maneira de se entender, mas que é uma maneira meio pobre de pensar o passado, né? Pensar o passado como se tudo tivesse predestinado, como se fosse um romance, é algo que não nos acrescenta muito, porque alguns fatos simplesmente aconteceram e não tem muita explicação, não se encaixa numa história maior. Eles aconteceram. E essa ideia de romancizar tudo é muito próprio da nossa natureza, né? A nossa memória, ela trabalha dessa forma. Ela encontra a maneira mais fácil, né, e mais racional de explicar as coisas. Então, a nossa memória, ela transforma as nossas lembranças num romance. Algo que vai sendo encaixado como se fosse numa grande linha, né, do tempo, numa grande história da nossa vida. E aquilo que não se encaixa muito, né, uma lembrança que não se encaixa muito nesse raciocínio da nossa memória, ela tende a ser esquecida, porque para a memória não faz sentido, né? Então é algo muito próprio da gente, mas que a gente tem que muito prestar atenção nisso, porque senão a gente não consegue tirar o sentido realmente daquilo, né? A gente não consegue realmente estudar um fato, a gente não consegue entender muito bem o fato. Por exemplo, tem algumas novelas históricas, filmes históricos, que você vê que o roteirista, ele escreveu um roteiro que não tem a ver com os costumes da época, as falas, a maneira de olhar, a maneira de se portar. Então a gente acaba levando para o passado nossos costumes, nossa maneira de falar, nossa visão de mundo. E a gente não entende que o passado, né, os acontecimentos, as sociedades que vieram antes da gente, elas tinham sua maneira própria de olhar o mundo, elas tinham sua mentalidade diferente. Então, levar do futuro, né, e tentar explicar o passado através do seu futuro, através do que aconteceu, isso acaba empobrecendo o passado. E se a gente fizer sempre isso, a gente nunca vai entender exatamente como que foi esse passado, né? Então, gente, é isso. Espero que o vídeo tenha ficado curto, porque eu tento fazer vídeo curto e ele fica grande, Mas o anacronismo a gente sempre comete, a gente tem que se policiar para isso não acontecer mais, né? Mas também, para quem não trabalha com história nem nada, é bom só ter uma noção disso para conseguir olhar um pouquinho mais esclarecido para os fatos históricos, para o passado, para as novelas e tudo mais. Mas também não vamos nos encucar muito com isso não, tudo bem? Mas é isso, espero que eu consiga gravar um vídeo logo e até lá!